Agora, cara, os Estados Unidos, algumas pessoas comentaram: ah, como é que você vai falar que os Estados Unidos é um império? Os Estados Unidos não é um império. Cara, os Estados Unidos é um império. Óbvio que os Estados Unidos é um império. Só que é o império mais soft da história da humanidade. Exato. Então eles pegam a ideia dos persas, que é você ser soft com seus súditos, e levam ao quadrado. É tão soft que você mal sabe que você faz parte do Império Americano, sim, só que você faz, entendeu? Sim, sim. Se você tá vendo esse vídeo, você tá vendo esse vídeo numa plataforma americana. Que a gente tá produzindo em um formato inventado nos Estados Unidos. Exato. A câmera, ela foi feita no Japão, que é um protetorado americano. O microfone é americano. O computador é americano. É tudo americano, entendeu? A única coisa que é brasileira é a gente, entendeu? O resto é tudo alugado do Império Americano. A única coisa brasileira é o nosso tempero aqui no vídeo. Todo o resto é americano, cara. E a parada é, se o seu governo tentar ser contra os interesses dos Estados Unidos, o que acontece com ele? Ou ele é invadido, que é a pior hipótese. Ou acontece uma revolução colorida. Ou acontece uma revolução que você não sabe. Ah, caraca, por que teve essa revolução? Do nada, né? Do nada. Ou você fica sofrendo um embargo econômico ruim. Que é essa é a faceta mais amiga da política externa americana. Que é, então, beleza. Fica na sua, eu não quero comprar nada de você. Exato, só que você tá ferrado, porque o império, o mercado consumidor deles é disparado maior. Mas não tem nenhum bloqueio efetivo hoje em dia no mundo. Nem em Cuba tem mais isso. As pessoas falam de bloqueio cubano é causada. Não, eu tô ligado aqui. Não, então, a parada ele existe. Esse não é o motivo pelo qual Cuba é pobre, né? Não, mas ele não existe de facto mais, não. Muitos países conseguem comercializar com Cuba. Ah, interessante. Só que não produz nada de valor lá, né? Então, porra, tem que vender quanto cigarro pra comprar um Fusca, sei lá, não sei. Enfim, e cara, a grande parada dos Estados Unidos é o seguinte: eles nascem como as 13 colônias, como a expressão máxima do liberalismo à moda inglesa, né? Então, ele é um liberalismo que ele é menos revolucionário, sacou? A ideia deles é meio que manter as mesmas instituições, mas dar um passo em direção a elas serem mais inclusivas e mais neutras a favorecimento pela coroa. Eles expandem o país, eles começam só com as 13 colônias. Soma esses valores com a parada do Destino Manifesto. Exato. Eu não sei direito como é que surge, mas é a ideia que surge que os Estados Unidos é de costa a costa. Exato. Eles começaram no Atlântico, eles vão chegar no Pacífico de qualquer jeito. E eles têm uma noção meio que de predestinação da grandeza do povo também, né? Que talvez seja um pouco protestante. Enfim. E é isso, cara. Eles resolvem que eles vão expandir até o Oceano Pacífico. Eles conquistam dos índios e dos mexicanos. Tem gente que adora falar: nossa, como os Estados Unidos roubou a terra. Não, eles não roubaram a terra. Eles conquistaram a terra, entendeu? Tudo isso é império, tudo foi conquista. Não é injusto. Cara, de certa forma mas de certa forma meio que não. Porque a terra que eles conquistaram dos índios tinham sido conquistadas por aqueles índios de outros índios, entendeu? Tipo assim, cara, diante dessa lista aqui, você pode ter duas posturas. Ou todo mundo é malvado e eu sou um bobão, eu vivo em suspensão em 2024. Ai, tudo tá errado, eu sou o único certo. Exato. Ou você fala, cara, é a história da humanidade, entendeu? Exato. É horrível, cara. Cara, o Neil Ferguson, que é um dos maiores historiadores, talvez o maior historiador vivo hoje em dia em termos de impacto, ele fala que... E o Eduardo Bueno aqui no Brasil, hein? Igual o Schoner também, né? Ora, que, enfim, é o cara que eu mais gosto de falar no estado do Brasil. O ponto é o seguinte, cara, até eu perdi o fio da meada que eu ia falar. Tá falando do Neil Ferguson. É verdade. Neil Ferguson, ele fala que a história da humanidade são as histórias dos impérios. Por quê? Porque, você vê na lista, os grandes avanços são feitos em impérios, entendeu? Porque você consegue ter mais comércio, você consegue ter mais acúmulo de capital, você consegue ter mais investimento em produção intelectual. E se um país pequeno consegue inventar uma parada muito incrível, adivinha, ele se torna um império. Exato, mas essa é aquela parada. Se colocar todo mundo aí da lista, ninguém tá safo, cara. A gente cobriu quase o mundo inteiro aí. Exato. Então, alguém colaborou de alguma forma com qualquer uma dessas instituições aí. A menos se você nasceu e morreu na Indonésia, entendeu? Exato. Se você é da Indonésia e tá vendo o vídeo, desculpa, mas se você tá vendo, se você não é... Pô, você tem um passado imperialista também, cara. Todo mundo tem... Exato, exatamente. Tem sujeira, né? Exato, E se você não tivesse sido... Vamos supor que você faça parte de um povo que foi oprimido. Cara, se você não tivesse sido oprimido pelo cara que te oprimiu, provavelmente outra pessoa faria isso, entendeu? Exato. Que é aquela história. O tráfico negreiro é uma instituição horrível. É uma mancha, assim, no legado do Ocidente. Só que antes dos europeus estarem fazendo isso, os árabes já estavam fazendo, entendeu? Sim. E vários impérios na própria África se ergueram em cima do
lucro do comércio de outros africanos. Total. Entendeu? A gente colocou o Mali aí pra poder abordar esse tema também, mas tem muitos outros, vindo do Congo. Cara, o Oriente Médio foi conquistado por tantos impérios diferentes aqui. O Oriente Médio foi conquistado pela Cádia, pela Pérsia, por Roma, pelos árabes, pelos otomanos, pela França e o Reino Unido. Pela França e o Reino Unido. Hoje em dia estão meio que na influência dos Estados Unidos, entendeu? É isso, a história da humanidade é a história da opressão, mas por outro lado todo mundo tem um pouco, tipo, do sangue de um imperador, entendeu? Foi um negócio que eu falei que todo mundo é descendente do Carlos Magno. Ninguém é inocente. Exato. Ninguém é 100% culpado também. Entendeu? Exato. Os índios que existem hoje nos Estados Unidos, eles são descendentes dos índios que conseguiram conquistar outros índios. Porque ao longo do tempo os índios lá, eles foram tomando a cultura do homem europeu, das armas e dos cavalos, entendeu? Tanto que virou uma parte central da cultura dos índios a questão dos cavalos, sabe? Pois é. Que era uma coisa que não existia na América. O cavalo é da Eurásia, lá da estepe, entendeu? Enfim. Então é isso, cara. Os Estados Unidos, ele conquistou a terra dos índios e dos mexicanos, só que ele deu claro que, eu não vou falar que não teve períodos de dureza, entendeu? Mas ao longo do tempo, o governo dos Estados Unidos, ele foi ficando cada vez mais justo com as minorias que faziam parte do seu império, basicamente, né? Do seu país. Então você tinha direito a ter propriedade, você tinha direito a ter igualdade perante a lei, tinha direito ao devido processo legal, tudo isso. E, enfim... Aí os Estados Unidos viram o país mais rico do mundo, mais ou menos em 1890, porque depois da Guerra Civil o Norte vence, o Norte era parte industrial, e os Estados Unidos inteiro viram uma potência industrial numa ordem de magnitude melhor do que o que os europeus eram. Um potencial muito mais alto, né? Que a geografia dos Estados Unidos é 10 vezes melhor do que a geografia da Europa inteira junta. Entendeu? Exato. Então não só os Estados Unidos é maior, mas se tivesse um país que fosse do tamanho dos Estados Unidos na Europa, os Estados Unidos ainda seria melhor, entendeu? Com certeza, os Estados Unidos é bem irrigado, o relevo é plano, cheio de recurso mineral diverso, e tem a ligação com 2 oceanos, que coloca ele também meio que no centro de 2 mundos, né? Exato. Então, assim, cara, é um lugar assim, tremendamente... A produtividade agrícola é absurda. Tem bons solos lá também. Tem um bom espírito, né, de empreendedorismo que foi trazido aí pelos imigrantes para lá e tal. Exato, ficou até mais forte lá do que era na Inglaterra. Exato. Porque as pessoas que iam para lá eram justamente as pessoas que lá não teve a parte aristocrática, né? O Reino Unido ainda tem um legado aristocrático, nobre e tal. Os Estados Unidos é só a parte protestante, entendeu? Os Estados Unidos é tão alemão quanto ele é inglês, na verdade, em termos demográficos, assim. Então, ainda tem essa engenhosidade do povo alemão. O povo alemão adora vou criar um negócio, fazer um... Vou ficar artisticamente brincando com... Exato. Cara, se eu deixar isso aqui 3% mais produtivo, então tem um pouco isso também no espírito dos Estados Unidos. E aí, em 1890, eles são o país mais rico do mundo. A segunda revolução industrial é centrada lá, que é a do petróleo, né? O petróleo é descoberto lá na Pensilvânia e tal. E aí, cara, na Primeira Guerra Mundial, eles estavam meio com uma atitude igual à China, que é tipo, cara, eu não preciso me meter no resto do mundo, porque... tudo que eu preciso eu já tenho aqui, só que eles eram um pouco mais caridosos, porque eles tinham um pouco de compaixão com a Europa, e aí eles se metem na Primeira Guerra Mundial, não me lembro o motivo específico, mas... porque os submarinos da Alemanha estavam destruindo o navio mercante americano. Porque os navios mercantes americanos estavam dando suprimento para a Inglaterra, né? Enfim. Aí... eles tentam fazer a paz de Wilson lá, dá errado, aí tem a Segunda Guerra Mundial. É hilário, né? Porque na primeira tentativa de ter a ONU, que era a Liga das Nações, os Estados Unidos nem sequer entrou. Exato. Sacou? E aí a Liga das Nações estava fadada a falhar desde o começo, né? E aí tem a crise de 29 no meio, os Estados Unidos passam por maus bocados, aí tem um plano de recuperação econômica, o New Deal, aí keynesianismo, blá 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 blá. O Estado americano fica mais centralizado também, ele era mais federalista, ele fica mais atento a essas coisas. E ele toma também, assim, um ar mais de... Os Estados Unidos abrem um pouco a cabeça, se torna mais global, né? Eu acho que ele tem a dimensão de que a economia dele é a economia do mundo também, então o mundo é dele também. Exato. Né? E aí, aí acontece uma Guerra Mundial, os Estados Unidos entram ativamente mesmo para defender os valores de liberdade. Exato. E muita gente tem uns comunistas na internet que falam: ah, nossa, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética. Mas calma, porque os aviões e os tanques da União Soviética, em grande parte... O Land-Lease americano. Era Land-Lease americano, entendeu? Então, se não fosse pelos Estados Unidos, eu não estou falando que a Rússia não eventualmente ganharia da Alemanha nazista. Mas o jeito específico que se desenrolou teve muito recurso americano utilizado pela União Soviética, entendeu?
Isso é interessante. Eu não acho legal assim, quem ganhou quem, não sei o quê. Não, é porque tem uma galera que insiste muito em minimizar. Morreu mais gente na Rússia, né? Sim. Não, mas a galera tenta minimizar a contribuição americana na Segunda Guerra Mundial. O que é bizarro, entendeu? Eles contribuíram muito pra derrotar a Alemanha nazista. Essa briga nem existe, que a União Soviética não existe mais, pô. Como é que ela vai levantar o caneco se ela morreu já? Existe no coração de muita gente por aí. Malditos. E aí, cara, depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente os Estados Unidos ocupam a Europa Ocidental inteira. Então, os Estados Unidos, ele manda na Alemanha Ocidental, ele manda na França, manda na Inglaterra. Manda no Japão. Manda no Japão. Manda na Coreia. Ele assume o Commonwealth britânico, ou seja, ele manda na Índia, ele manda na... A Índia nem tanto, a Índia estava não alinhada, mas manda no Canadá, manda na Austrália. Na África do Sul. Exato. Ele a Inglaterra meio que mandava na América do Sul, e os Estados Unidos passam a mandar na América do Sul. Já mandava, os Estados Unidos já mandavam. Mais ou menos, eu diria que era compartilhado. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles mandam completamente, entendeu? Então, cara, em alguns aspectos é meio que o maior império do mundo, entendeu? Agora tem as campanhas no Oriente Médio, né? Exato. Que a questão da guerra ao terror aí é mais um... Se fosse no Império Romano, tipo assim, guerras gálicas, sabe? Ia ter lá a campanha dos Estados Unidos no Oriente Médio. Exato. Afeganistão, Iraque, aquela primavera árabe que foi bem suspeita. Exato. Enfim, teve Líbia também, teve... Sim. Não, mas voltando a destacar a atuação dos Estados Unidos na Guerra Fria, cara, e tem muita gente que critica, nossa, mas os Estados Unidos estava dando golpe à torto e à direito para prevenir o comunismo. Sim, mas se você estivesse na posição dos Estados Unidos, você não teria feito a mesma coisa, entendeu? Para as populações que estavam no lugar, não era melhor você fazer parte da esfera de influência dos Estados Unidos do que da União Soviética? Cara, sei lá, esse tipo de debate se sentam... Porra, então, acabou já, cara. Mas a questão é, se você hoje defende a atuação dos Estados Unidos na Guerra Fria, eu sinto que nego fica bolado, entendeu? Por causa que no Brasil especificamente... Sim. É mais controversa essa questão. Mas assim, a questão é... Exato, mas a questão é, foi só um império agindo como um império, só que os valores do Império Americano eram os valores de ser soft touch, entendeu? Era aquele negócio da Pérsia que a gente falou desde o começo do vídeo, de você deixar os seus súditos se governarem elevado ao quadrado. Você deixa os seus súditos governarem mesmo, é só eles não se revoltarem contra você e tá de boa, entendeu?